cenas Tony, lamentáveis. Fala, Viderlan. primeiramente eu gostaria que você me explicasse. Claro que cada um se manifesta da forma como bem quer, né? Esse fato é um fato claro, óbvio, isso aí é uma situação inadmissível. Torcedores partindo para cima de ônibus de delegação, isso é uma prática que já aconteceu aqui em Alagoas. Eu lembro um jogo, parece do Asa, contra o Muricy, aí no retorno também, uma van foi abordada ali próximo a Messias, né? Por um grupo de torcedores. Então, isso é uma prática muito, até numa situação da esfera do futebol, não é uma prática inédita. Agora, tem uma coisa que me deixa incomodado, e eu preciso dizer isso, porque se não disser, eu não estarei bem comigo mesmo quando terminar o programa, é para que serve nota de repúdio. Serve para quê, nota de repúdio? É só para demonstrar para a sociedade que você está sendo solidário ao problema do outro? Né? É aquele tapinha nas costas? A nota de repúdio serve para quê? Para que você possa dar uma satisfação para a sua torcida, para você dizer que você não aprova esse tipo de coisa. Eu acho que já passou da hora de atitudes mais enérgicas e partindo dos próprios clubes. Vocês estavam falando sobre a Libra aí, né? Agora há pouco. Quando os clubes querem se reunir para falar de dinheiro, todo mundo se junta, né? Todo mundo se junta. Quando é para discutir dinheiro, todo mundo viaja, todo mundo vai para o Rio de Janeiro, todo mundo passa horas e horas ali debatendo para poder como é que vai ser a partilha, né? Cada um com a sua fatia do bolo. Eu defendo, diante desse cenário que não é o primeiro e não será o último, e pode chover aí nota de repúdio. Final de semana tem outros fatos e outros pontos no Brasil dessa mesma natureza. Não tenho dúvida nenhuma disso, senhores. Mas eu defendo a paralisação geral do futebol brasileiro em repúdio a esse tipo de atitude, a união dos clubes. Os caras não se juntam para discutir dinheiro. Deixa o torcedor ter aquilo que ele quer. Ele tem aquilo que ele quer. Ô, Canhão, um fato que eu... O que ele quer. Um fato que eu acho que não vai resolver, eu também não sou muito de nota de repúdio, já disse isso aqui, nota de repúdio e nota de... Lógico que a gente é jornalista, sabe que é um instrumento a questão da assessoria, responder e tal lá, mas acho que não chega a lugar nenhum essas notas, é só para marcar a posição e dizer que está presente ali na tomada de decisão que não resolve nada. Agora, acho que também não resolve o fato que eu vou dizer aqui, eu estava lendo uma matéria hoje sobre essa situação do Fortaleza. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, ele, esqueci até o nome dele, agora me fugiu a memória, ele hoje entrou em contato... Evandro Carvalho. Pronto, Evandro Carvalho entrou em contato hoje com o presidente da CBF e aí se dispôs até ir à CBF para uma reunião para fazer um apelo junto à CBF e junto aos ministérios públicos estaduais para que os jogos no Brasil todo seja apenas com torcida única, não tenha mais torcida mista. Só torcida única. Eu acho que também não funciona, porque o problema não está dentro do estádio, está fora. O Cardeal, o problema foi dentro do estádio ou foi lá fora? Não foi lá fora? Não foi fora. É isso, Maurício, que eu estou dizendo. Foi fora do estádio. O problema não está dentro, está fora. Isso não existe. Você ir na CBF para pedir para que seja o jogo de torcida. O problema não é dentro de campo, é fora de campo. Aí eu com você, quando você faz essa aí, que você coloca essa questão. Agora, eu sou muito radical. Eu acho que não vai resolver torcida única, não vai resolver estádio sem torcida, não vai resolver nota de repúdio, como você falou e o Viderlan falou, não vai resolver a polícia meter a lapada, bater, coisa e tal, não vai resolver. O que eu acho que resolve é o seguinte: quando você prende os caras, você botar na cadeia e não tirar o cadeia nenhum. Agora, na hora que a polícia prende, aí o advogado que está no papel vai lá e começa a soltar tudinho. E o juiz libera tudinho, manda a casa, vai responder, mas você não vê resultado disso. Então, eu acho que se você chegasse a ter uma lei no país, mas precisa ter a lei. Olha, foi pego no futebol ou qualquer outro esporte cometendo esse ato, prendeu, meu amigo, você vai mofar na cadeia.
Aí, se você não é vagabundo e se você tem trabalho, você vai perder o seu emprego, porque não vai trabalhar. Então, meu amigo, enquanto não der prisão pra valer, o cara ficar lá no chilindró e não vai resolver essa questão, porque o cara vai esperar no meio do caminho, o cara vai esperar na saída do estádio, vai esperar em qualquer lugar. Aí vai dar nota de repúdio e nada, é melhor nada do que nota de repúdio. Então, se não tiver prisão mesmo, como lá na Alemanha, na Inglaterra, hooligans e tudo mais, caras eram e hoje não existe mais isso lá, por conta da prisão dos caras. Na Inglaterra tem até os hooligans, né? Tinha, né? Os hooligans. O que é que fizeram lá? Lei. Tem que endurecer as leis. As leis brasileiras são muito fracas, abertas. A partir abertas. de 89, a Margaret Thatcher colocou lei. Enjaulou o hooligans e depois de 92, lei. Só que o que aconteceu na Inglaterra foi o seguinte. Os clubes tiveram punições. Aconteceu um caso no jogo de Liverpool e Juventus. A partir do momento que aconteceu lá em Liverpool, na Inglaterra, os clubes ingleses ficaram 5 anos sem participar da Copa dos Campeões, que hoje é a UEFA Champions League. Foi dura. Todas as regras e leis. Ainda teve isso. Isso, e ainda teve isso, Moraes. E lá as regras são de acordo não com as regras do futebol. É lei civil. Se fez, lá foi preciso construir estádios com monitoramento, especialmente, e principalmente nessas torcidas, lá naturalmente não tem torcida organizada como aqui, mas tem algumas torcidas, é credenciamento. Você só entra numa torcida se você tiver a ficha limpa. Aqui a gente vê torcida organizada com integrantes que tem ficha suja na polícia, pô. Os caras, supostamente foi a torcida organizada do esporte ontem, tem vídeos, inclusive, eles saindo da ação de ter jogado a bomba e as pedras no ônibus do Fortaleza. E o que dá mais inaceitável e é até, de certa forma, angustiante, é que os caras saíram pra trabalhar, pô. Uma bomba dessa estoura no jogador e ele tem um problema maior, que já foi muito maior, foram 6 jogadores que foram pro hospital, o jogador não joga mais futebol, e aí? Eu vi um vídeo hoje no Instagram, a filha do Xuxa, do Dudu, lateral direito. Dudu, né? É. Dizendo, papai, você se machucou no trabalho? Foi a filha perguntando a ele num vídeo. E aí não foi no trabalho, né, cara? Tinha sido pós-trabalho. Agora, o que também precisa ser é que os nossos dirigentes, quando eu falo nossos, eu digo do futebol brasileiro em relação aos clubes. Esses caras precisam também agir a ferro e fogo. Por quê? O que a gente vê muito, Moraes, e isso até aqui em Alagoas acontece, são os dirigentes, entre aspas, patrocinando torcidas organizadas, né? E aí, não é que você deixe de patrocinar, não é isso, mas será que é para fazer o papel de torcida mesmo, aquilo dali, patrocinando, né? O cara vai lá, por exemplo, o cara trabalha o mês todinho, ganha um salário mínimo, R$1.300, aí você vai... 1.400 aumentou agora, aí você vai a um jogo desse, o cara paga R$20, 30 no ingresso. E não tem conversa, é isso. Se não tem, meu amigo, fica em casa, não vá. Os dirigentes fazem isso com os torcedores. Mas para as organizadas, libera ingresso de R$5. Às vezes de graça. De graça, de R$10. Então, de certa forma, você está patrocinando. Outra coisa, eu digo porque eu já vi em clubes de Alagoas, já fui setorista em 2. Eu já vi em clube de Alagoas dirigentes que o clube tá mal, sem vencer jogos, uma draga tremenda, o cara não tem o pulso, o gestor, de falar com os jogadores, aí de repente a torcida chegou aqui no vestiário, aí abre a porta do clube, os torcedores entrarem lá no vestiário e falar com os caras. Então, há uma parcela disso aí tudo, a culpa são dos dirigentes que promovem isso. E na hora que o cinto aperta, aí os caras ficam tirando o corpinho de lado, mas os dirigentes são tão culpados quanto qualquer esses outros torcedores aí que fazem isso. E o que aconteceu ontem tá vindo, não é caso isolado, é um ensaio de uma tragédia, uma catástrofe que tá para acontecer, porque eu tenho uma absoluta certeza que vai precisar morrer alguém. Mais alguém, né? Que já morreu, gente. Não, e eu falo de jogador, de ônibus de jogador, de dirigente, enfim. Dirigente não, de comissão técnica.
Porque ontem ficou muito claro que foi uma tentativa de homicídio. A gente não precisa ir muito longe para ver o que aconteceu de forma semelhante. O Palmeiras dos Índios aconteceu com o Aleph do Asa. Na semana passada, supostos torcedores do Asa atacaram pedra no ônibus de torcida do Penedense. Um vaso sanitário foi jogado, né? Lá em Salvador. O que precisa ser feito, como o Viderlan disse, é a CBF acionar o poder público junto dos clubes. Sabe por que eu falo isso? Eu concordo plenamente com o Viderlan. Porque aqui no futebol brasileiro existe um egoísmo dos clubes, que é aquela parada de farinha pouca, meu feijão primeiro. Se acontecer comigo, eu fico puto. Se não acontecer, tanto faz. Eu vou fazer uma nota de repúdio, de solidariedade, enfim. Não resolve nada. E não resolve nada. Enquanto não se juntar os clubes junto das federações e também do poder público para tentar acabar com essas situações, não vai acabar. Infelizmente, tem jogador saindo para trabalhar, não sabe se volta por conta desses bandidos, desses vândalos que são trajados aí de camisa de torcida organizada. E se a gente for pegar, inclusive, a história da torcida organizada, o nome é esse porque na sua essência, nas suas criações, foram feitas justamente para que o torcedor comum tivesse voz dentro dos clubes, lá em 70, 80. Só que transformaram essas torcidas, através de delinquentes, em facções. E não me venham vocês que gostam, adoram torcida organizada, falar que não é assim. Porque se você pegar todos os símbolos de torcida organizada, ou é alguém matando o outro, as músicas incitando a violência e violência por violência. Aí eu vejo aí em algumas notas oficiais de torcidas organizadas falando que repudia a violência, que não comunga com violência. Para, pô, de hipocrisia. Pra mim, enquanto não se juntar... E não adianta levar, André, 5 sacolinhas e dizer que tá fazendo trabalho social. Exatamente. Pra poder enganar a besta, não. Porque esse tipo de atitude que aconteceu com os atletas do Fortaleza vai voltar a acontecer. E aí eu diria para os senhores que nem Ministério Público, nem Tribunal de Justiça, nem juiz, nem promotor, nem procurador, todos eles colocam vendas. Todos eles colocam vendas nos olhos. Ninguém consegue dar um basta nessa situação. Ninguém aparece com o punhão roxo para poder dizer o seguinte: eu vou agora acabar definitivamente essa vida de torcida organizada. Eu vou proibir de entrar no estádio. Você não está fazendo nada, meu irmão. Você está enxugando o gelo. Você está dando satisfação para uma sociedade que acha que vai ser representada com esse tipo de atitude. Mas as horas, sabe, gente, que nós ficamos tão cansados. Eu fico imaginando assim, já que ele é o mais experiente da nossa equipe, um cara como o Jorge Moraes, que tem pelo menos uns 40 anos de comunicação, de estar nessa ladainha há 40 anos de negócio de torcida, de confronto de torcedor, e ninguém resolve porra nenhuma, rapaz. Ninguém resolve nada. Viu, Viderlan? Tem até um detalhe aqui, que você veja o comprometimento desses dirigentes com torcedores chamados de torcidas organizadas. No ano passado teve um torcedor do CRB que foi assassinado por torcedores do CSA, e também já aconteceu do CSA em relação ao CRB. Eu não vi uma nota de repúdio, aí sim caberia diretamente para esses torcedores do CSA. Não vi uma nota dizendo que não concordava, que aquilo era um absurdo, aquilo era um crime e tudo mais. Sabe por que não tem a nota? Porque eles são comprometidos, dirigentes e torcidas organizadas. Aí o cara não dá um posicionamento numa questão dessa. O cara perdeu a vida e ficou por isso mesmo. É por isso que quando você diz 40 anos, que eu já estou com 50 anos de futebol, e esse assunto é tão antigo, que cada vez mais que ele vem à tona, me revolta. Me revolta porque eu não vejo a parte mais interessada em resolver isso, que é primeiro o clube e segundo a justiça, resolver, o pessoal não quer resolver a questão. Fica só nessa conversinha de nota de repúdio. Infelizmente, né? Lamentável essa situação. Fala, Alan. Só para a gente encerrar esse debate, eu acho que algumas medidas... esse negócio de nota oficial, vocês já discutiram bastante isso aí. Eu acho o seguinte... Primeiro, o que aconteceu ontem lá no Recife foi uma tentativa de homicídio, né? A gente tem que deixar bem claro isso. Foi uma tentativa de homicídio. O cara pega uma pedra, uma bomba e vai atingir
um ônibus, um carro, o cara tá querendo matar alguém, no mínimo. No mínimo. Vamos deixar bem claro isso. Segundo, o que deveria ocorrer? O Sport ser expulso da Copa do Nordeste. Por que você tem que dizer isso? É absurdo? É. Mas só que medidas desse tipo, para esse tipo de caso, tem que ser radical, não tem conversa. Expõe o clube logo, porque, gente, existe uma situação. No final das contas, ainda existe um laço entre o clube e a torcida organizada, direta ou indiretamente. O clube pode dizer assim, vou para a imprensa e digo, cortei a relação com as torcidas organizadas. Não cortou, cara. Tem um conselheiro, tem um dirigente que influencia, que tem uma ligação direta. Então a primeira medida é, vamos multar ou punir o esporte exclusão da Copa do Nordeste. Sem brincadeira. Vamos lá. Faz logo isso o seguinte. A CBF tem que começar a exigir dos clubes, pelo menos Série A, Série B do campeonato, se quiser também Série C, a instalação nos estádios do sistema de biometria facial. E esse sistema já foi incrementado no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, e o Allianz Parque o Palmeiras fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e esse projeto do Palmeiras, essa operação resultou em na prisão de 28 suspeitos, porque eles passavam na catracas e tinha a biometria deles facial, tinha o rosto do cara, inclusive um traficante internacional, ele foi detido por conta desse tipo de sistema. Então você olha e observe bem o nível de segurança disso. Então a CBF tem que pegar esse exemplo, que é coisa boa, a gente tem que chegar e copiar. Chama os clubes da Série A e B e depois os da C, implantem nos estádios de vocês em 60 dias. Aí tem clube que vai dizer o seguinte, é caro isso, que é caro o sistema, não é barato. A CBF tem que chegar e dizer, se virem, instalem isso. Se virem, porque futebol, para estar no futebol tem que ter dinheiro, e o torcedor, acima de tudo, ele tem que ter a maior segurança possível. Vai estar lá não, menos 3 pontos na tabela. Tem que ser assim, cara. Na Inglaterra, como o André falou, tem que ter, Moraes, a punição dos clubes. Alan. Você tem razão no que está dizendo. E quando você dá o exemplo da eliminação do esporte de uma Copa do Nordeste por conta do incidente de ontem. Aí eu vou perguntar a você, bem menos do que isso. Foi, bem menos. Torcedor e Palmeiras dos Índios jogou um objeto, acertou no Aleph, o cara ficou com um caroço na testa, o estádio foi interditado, pronto, quase que o mundo cai por conta disso. Porque não ia ter mais torcida no estádio, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Há muita gente dizendo que era um absurdo o CSE ser penalizado, fulano, cicrano, beltrano, por conta da ação desse torcedor. Agora imagine você eliminar o esporte. Quando é que a gente vai ver isso? Eu acho que eu vou morrer, e eu espero viver mais 50 anos, e eu não vou ver isso acontecer, porque aqui é diferente da Inglaterra. Agora, alguma medida precisa ser tomada, alguma coisa precisa ser feita com muita seriedade, até chegar a esse ponto que você falou, de eliminar. Por exemplo, a FIFA está dizendo que gestos homofóbicos nos estádios, quem fez foi o torcedor, mas o clube, se ele venceu a partida, o clube dele vai perder 3 pontos. Se ele perder o jogo, ele vai perder mais 3 pontos em cima disso. E já é uma medida, precisa ser feito isso aqui urgentemente, em Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Campeonato Alagoano, Campeonato Carioca e Paulista. Mas se a gente não toma essas decisões, aí a gente vai sempre ficar com nota oficial, repúdio, coisa e tal. Você está certíssimo quando cobra isso, e eu concordo com você. Tem outro ponto, Jorge, até para finalizar também o assunto. O presidente, aliás, o CEO da SAF do Fortaleza, o Marcelo Paes, ele trouxe as situações dos jogadores, inclusive situações graves, uma delas é grave,
E ele disse que vai pensar e vai se reunir com a direção do clube para justamente só voltar a jogar quando os jogadores estiverem bem. Isso aí, e aí vem o que o Videlan, eu citei agora há pouco, era para ser acatado pelos clubes. Pela própria CBF. Para todo mundo chegar, só a gente só joga quando o Fortaleza voltar a jogar. Pronto. Mas não vão fazer, sabe por quê? É aquilo que eu falei. Existe uma essência de egoísmo dos clubes. Que quando não acontece com você mesmo, ou com o próprio clube, eles vão fazer a notinha lá de repúdio, de solidariedade, ponto. Era para fazer isso, ó. Eu só volto quando o Fortaleza voltar. Ou então a gente para o campeonato. Mas não vão fazer porque a gente sabe que tem muita complacência e muita conivência, principalmente com essas violências que acontecem. E o dinheiro, isso. Ainda tem o dinheiro no meio. E a gente sabe que aqui no Brasil não vai acontecer. Mas se é para tomar medida, e esses clubes que ficam soltando notinha aí junto da CBF também, se querem fazer algo mais efetivo, que façam isso. Que cheguem pro Fortaleza, ó, a gente também não joga. Pronto, para o campeonato, por conta dessa situação, até que haja punição. Essa seria a notinha de solidariedade na prática. Exatamente. Essa seria a notinha de repúdio que muitos clubes, como o Tony disse, muitos clubes no Brasil, isso pra mim é chover no molhado, é satisfação, é fazer média. É fazer média. Acho que essa sugestão que o André deu é uma sugestão muito pertinente. Iria acabar? Vai acabar? Não acaba. Mas ficaria marcado no Brasil como um basta dos clubes. Os clubes não aguentariam mais essa situação. Outra sugestão muito bacana foi essa que o Moraes disse. Eu concordo plenamente. O comportamento do torcedor, aí vai dizer a instituição não pode ser punida por conta do comportamento de um torcedor. Mas como é que nós vamos eliminar esse tipo de situação? Ou você mexe no bolso, ou você tira pontos. Mas aí onde entra, Canhão, aí onde entra, que eu acho que a instituição clube precisa ser punida sim também, porque Mas é claro. Pelo fato da complacência, porque eu duvido que um clube de futebol, seja ele daqui ou de qualquer outro lugar do país, que ele não tenha um certo vínculo com determinadas torcidas. Tem. Então, assim, precisa ser punido também, porque, de certa forma, alguns clubes facilitam, até bancam ônibus, bancam ingresso, bancam fogos. Muitos fazem isso também. Então, assim, precisa ser punido sim o clube, porque, de certa forma, tá investindo ali naquela situação. Se a torcida for para torcer de fato, beleza, excelente, é bonita a festa. Agora, se for para fazer como fez em Palmeiras, se for fazer como fez no Fortaleza, como fez aqui no CRB, como fez no CSA, no Asa, aí, meu irmão, peraí, paciência, é preciso dar um basta nisso. Ô, Tony, e tem umas coisas que acontecem nas nossas leis no Brasil que, sinceramente, tá? Não sou operador do direito não, mas eu não consigo entender. Tem umas coisas que, sinceramente, eu não consigo entender. E como cidadão, como leigo, também tenho esse direito de dizer que não concordo. A vigilância sanitária faz uma ação, encontra um supermercado vendendo um monte de carne podre pro povo e diz que foi feita a apreensão da mercadoria, mas não se revela o nome do supermercado. Entendeu? Prende uma pessoa, mas não pode citar ou mostrar o rosto dele por conta dos direitos humanos, por conta das coisas. Porra, meu irmão, é uma proteção tão grande para quem infringe leis, para quem se comete, para as pessoas que cometem atos e que provocam, por exemplo, para a sociedade um terror, medo realmente de tirar as famílias. Você não sabe de serviço que isso provoca. Quantos e quantos pais de família vocês têm como amigos aqui que já disseram que não vão mais a estádio de futebol por conta da violência? Que não querem levar seus filhos para o estádio de futebol por conta da violência? Quantos? Mas aí existem leis que protegem esse tipo de situação. Eu não sou a favor de justiçamento, não, mas eu diria o seguinte, que a pessoa que cometeu esse crime, ela poderia ser responsabilizada civil, criminalmente e socialmente também, tendo sua cara exposta, porque o cidadão de bem, o que tinha um pingo de caráter, ele pensaria no mínimo 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada no estádio de futebol ou em qualquer tipo de esfera que possa estar em envolvimento com a sociedade. Mas existem regras. E as nossas regras, muitas vezes, elas protegem quem comete crimes, o que é lamentável. E no futebol isso não é diferente.